Olá, como foi seu dia hoje? Hoje vamos para mais uma lição da série Famílias da Bíblia, em que nós refletimos, trazendo também a abordagem da terapia sistêmica, para entender o que podemos aprender com as famílias da Bíblia, para que possamos evoluir e ser mais maduros na nossa fé. No capítulo 4 de Gênesis, a partir do verso 25, nós vemos o seguinte: Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enós. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Essa passagem é uma passagem muito interessante. Nós vemos aqui que algo de bom aconteceu, né? Nós imaginamos o quanto Adão e Eva sofreram por terem perdido seu filho Abel, principalmente por ele ter sido morto pelo irmão Caim, que provavelmente por conta disso se afastou da família. E então eles têm um terceiro filho, Sete. E a Eva, ela diz o seguinte: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E o que eu quero trazer aqui a reflexão é que, sim, essa mulher, como muitas mães, tem esse sentimento, né? Ainda bem que agora eu tenho outro para ocupar o lugar desse filho. Quantas mães não dizem isso, né? Eu já ouvi mães dizerem, né? Meu filho mais novo, que eu era muito apegada, mudou de cidade, foi trabalhar, foi estudar e eu fiquei sozinha, mas agora eu tenho esse netinho aqui para ocupar o lugar dele, né? Agora eu tenho, ou então meu marido se foi, mas agora eu tenho os netinhos para ocupar o lugar dele e tal, para me alegrar. É bom, sim, esses relacionamentos familiares. É bom ter filhos, netos, pessoas por perto, mas jamais nós devemos colocar alguém no lugar do outro. Ela disse que Sete tinha vindo para ficar em lugar de Abel. Na família, ninguém fica no lugar do outro. Cada um tem o seu lugar. Quando alguém fica no lugar do outro, alguém fica de fora, né? Como se a pessoa pudesse ser esquecida, a memória dele não existe mais, a ponto de poder ser ocupado aquele lugar por outra pessoa. Na família, não tem esse tipo de substituição. Cada pessoa ocupou o seu lugar. Mesmo em outras questões, não só em relação a filhos, mas a cônjuges. Uma pessoa que, por exemplo, é viúvo, né, teve mais de um parceiro ou parceira, ou separou e teve mais de um parceiro ou parceira. Os parceiros anteriores fazem parte da sua história, fazem parte da história da família. Não importa como foi aquele relacionamento, não importa se foi um relacionamento ruim, aquela pessoa fez parte da história da família. Ela fez parte da sua história, então ela jamais deverá ser esquecida, ignorada totalmente. Como eu vejo até algumas pessoas dizendo: não, rasguei as fotos do falecido, falando, né, do ex, às vezes da pessoa com quem se divorciou, mas a pessoa nem morreu, mas já coloca esse nome falecido. Não tá certo. Isso causa consequências na nossa saúde mental, nos nossos relacionamentos posteriores. Isso mostra uma infantilidade nos relacionamentos, uma pessoa que ainda não sabe lidar com maturidade em relação ao que passou, ainda não sabe tratar isso. E os filhos que vêm de uma família assim, onde há essa ocultação, onde não se fala de pessoas que morreram ou de pessoas do passado, eles sentem isso, eles são abatidos por isso também. Por isso, todas as pessoas em uma família têm o seu lugar e devem ser lembradas, mesmo as que já se foram, devem ter sua memória honrada. Mesmo os filhos que, por exemplo, não chegaram a viver, né, um bebê, um feto que sofreu um aborto espontâneo, ou até abortos provocados, enfim. São pessoas que merecem o seu lugar na história da família. Principalmente em relação a bebês. Sim, o filho que vem depois de um aborto, ou o filho que vem depois da morte de um filho anterior,
é muito, muito abalado por essa história, é muito afetado por isso. Existem muitas histórias que nós ouvimos vindos de terapia sistêmica de filhos vivos, mas totalmente abalados por diversos problemas. E a questão é que os pais não souberam lidar com a morte de um filho que veio antes, porque os pais não souberam se posicionar e dizer para aquele filho que nasceu que ele era alguém único, que não veio para ocupar ou para preencher o vazio de alguém que se foi. Não, ninguém veio preencher o vazio de ninguém que se foi. Ninguém tem essa obrigação, porque se você tem que preencher o vazio de alguém que se foi, é uma carga muito pesada que se coloca sobre alguém. E filhos que vêm depois da morte de irmãos, eles carregam isso. Acabam sofrendo as consequências por conta disso, tendo seus próprios traumas por conta disso, por tentar ocupar o lugar de alguém que eles jamais vão conseguir ocupar, porque cada pessoa é única. Se você concorda com isso e conseguiu compreender que cada pessoa tem o seu lugar dentro do sistema familiar, então faça essa oração comigo. Feche seus olhos, respire profundamente e repita comigo: Senhor Deus, eu agradeço pela minha família. Eu agradeço por cada um dos meus parentes, dos meus antepassados, das pessoas da minha família que estão vivas, das que já se foram, das com quem eu convivi e as que eu não conheci. Eu agradeço pela vida de cada um, porque eu sei que cada pessoa foi e é única. Cada um teve o seu lugar na família, que ninguém pode ser substituído por outro. E que eu peço também que as relações dentro da minha família sejam saudáveis, sejam de reconhecimento e honra para aqueles que já se foram. Apesar dos seus erros, eu honro e agradeço pela vida de todos os que passaram pela minha vida, todos os que fizeram parte do meu sistema familiar, mesmo aqueles que me fizeram mal. Eu os perdoo e permito que eles vivam, porque eu também quero viver. Eu quero viver de acordo com a sua vontade. Eu quero viver no meu lugar dentro da minha família, sem querer ocupar o lugar dos outros e sem tirar os outros do seu lugar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.